Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Bom dia a todos. Então vamos dar início à leitura do Sri Chaitanya Charitamrita. Sri Chaitanya Charitamrita é a biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Existem existem três biografias de Sri Chaitanya Mahaprabhu, mas uma delas não é muito usual os devotos lerem, né? A primeira, essa que não é muito usual, é o Chaitanya Mangala. Mas existe essa daqui, é o Sri Chaitanya Charitamrita, e ele vai tratar principalmente do período que Sri Chaitanya Mahaprabhu, a partir do período que ele toma sannyasi até o encerramento da sua lila aqui nesse mundo, né? Ele foi escrito por Krishnadas Kaviraja Goswami. Krishnadas Kaviraja Goswami é um associado eterno de Sri Chaitanya, de Krishna. Ele é uma das manjares, isso foi revelado depois, né? Assim como os Goswamis de Vrindavana. Manjares são gopis que têm a função de servir a Shrimati Radharani. São gopis jovenzinhas, né? E então ele vai descrever esse período entre sannyasi até o fim o encerramento da sua lila aqui nesse mundo. E o outro é o Chaitanya Bhagavata, que trata do momento que ele nasce até o momento que ele toma sannyasi. Foi escrito por Vrindavana Das Kaviraja, né? Então, nenhum outro preceptor espiritual, ou mestre espiritual, ou iniciador de um movimento religioso, né, teve uma biografia tão detalhada quanto Sri Chaitanya Mahaprabhu. E essa biografia, a biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ela foi escrita por aqueles que eram seus contemporâneos, né? Tem outros líderes religiosos que a biografia ela foi escrita, mas ela foi escrita assim 100 anos, 200 anos depois que esse mestre ou que esse avatar, etc., já tinha saído desse mundo. Chaitanya Mahaprabhu, a sua biografia foi escrita assim por pessoas que estiveram com esse Chaitanya Mahaprabhu, né? No caso de Krishnadas Kaviraja, ele se utilizou dos diários de associados de Chaitanya Mahaprabhu, porque haviam pessoas ali que anotavam aquilo que Chaitanya Mahaprabhu falava, porque Chaitanya Mahaprabhu não deixou muita coisa escrita, né? Na verdade, a única coisa que Chaitanya Mahaprabhu deixou escrita foram 8 versos, que é sobre o serviço devocional e relacionamento com Krishna, né? Que é o Shikshastaka. Ali o Shikshastaka foi escrito pelo próprio punho de Chaitanya Mahaprabhu. Mas Chaitanya Mahaprabhu tinha um secretário que também era sannyasi e que acompanhou a maior parte da vida de Chaitanya Mahaprabhu,
que era Swarupa Damodara. E Swarupa Damodara era uma pessoa assim muito organizada, muito séria, assim, e ele anotava cada detalhe. Então, então tudo que ele ouvia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, tudo que ele ouvia sobre Sri Chaitanya Mahaprabhu dos seus associados, Swarupa Damodara, ele anotava, né? Ele anotava isso tudo. E aí depois isso serviu como fonte de pesquisa para Krishnadas Kaviraja fazer o Sri Chaitanya Charitamrita, né? Então é uma biografia e ela é muito, muito, muito fidedigna, né? O Chaitanya Charitamrita ele ocupa a posição máxima dentro da nossa literatura. É assim, uma das maiores. Ele é o nosso, é um dos nossos Shastra Smriti, né? É aquilo que é lembrado, né? Diferente do Shruti, que é aquilo que é revelado. Mas ele traz bem o humor de Sri Chaitanya Mahaprabhu, qual o propósito de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, como eu havia dito, Sri Chaitanya Mahaprabhu ele não deixou muita coisa escrita, só o Shikshastaka, mas ele instruiu seus discípulos, né, qual área que cada um deveria tratar. Então, são os Goswamis de Vrindavana, né? Os Goswamis de Vrindavana. Então, Rupa Goswami ficou encarregado ali de tratar sobre os aspectos teológicos de Bhakti, né? De sistematizar a teologia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E ele faz isso numa obra chamada Bhakti Rasamrita Sindhu, né? Ele escreve outros tratados também, outras obras, né? E Sri Chaitanya Mahaprabhu encarrega Sanatana Goswami de descrever os passatempos de Krishna com Shrimati Radharani também. Porque embora o Bhagavatam fale que, embora no Srimad Bhagavatam é dito lá que existe uma Gopi especial e que essa Gopi ela é o afeto de Krishna, é o principal alvo do amor de Krishna, que é Shrimati Radharani. O nome de Shrimati Radharani e os passatempos que ela realizou com Krishna não são revelados lá no Srimad Bhagavatam. E aí quem vai revelar esses passatempos de Krishna com Shrimati Radharani e o próprio nome de Shrimati Radharani são os Goswamis de Vrindavana, que vão recorrer a alguns Puranas, né? Eles buscam em alguns Puranas quem é essa pessoa. Eles obtiveram também essa revelação dos lábios do próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna. E eles também, no seu samadhi, na sua meditação em samadhi, eles têm visões do mundo espiritual, dos passatempos de Shrimati Radharani com Krishna. Então Sanatana Goswami ele descreve, né, em alguns dos seus livros. Os outros Goswamis também fazem algumas das descrições, e existem outros associados de Sri Chaitanya Mahaprabhu, como Karvi Karnapura, que também fazem essas descrições. Então, os Goswamis de Vrindavana e alguns associados de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que são autorizados pelos Goswamis de Vrindavana, eles fazem essas revelações, e isso é que compõe a nossa literatura, né?
Então, e Srimati Radharani, ela ocupa o ponto central na filosofia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Então, Sanatana Goswami fica encarregado disso e os outros Goswamis de outras áreas, como por exemplo Jiva Goswami, ele é encarregado da filosofia, né, de traduzir filosoficamente aquilo que os outros tinham descrito, né, de forma teológica ou de forma mística, né, e aí ele faz o tratado chamado Satsandarbhas, né, e aí ele revela que na verdade ele deu continuidade a um trabalho que tinha sido iniciado por Gopala Bhatta Goswami, né. Gopala Bhatta Goswami, inclusive, que era também um intelectual, e foi ele que sistematizou toda a parte ritualística, né, da nossa pertença religiosa da escola de Chaitanya Mahaprabhu, né. Então, o Chaitanya Charitamrita ele ocupa um lugar especial, por quê? Porque no Bhagavad Gita, a Bhagavad Gita, ela é a obra que vai explicar quem somos nós, qual é o propósito, nosso propósito nesse mundo, vai nos revelar que nós somos almas espirituais eternas. Ela vai explicar, o Bhagavad Gita, Krishna vai explicar o que é esse mundo, né? E por que a gente está aqui, como é que esse mundo funciona, e principalmente qual é o nosso propósito nesse mundo, que é de servir a Krishna. Então, Krishna ele vai situar aquelas perguntas: o que sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Só que o Bhagavad Gita ele é o início, né? O Bhagavad Gita ele te leva até a praia, né? Você chega até a praia, como Purusharthana Maharaj fala muito bem, né? Ele te tira do escuro, te leva até a praia, e na sua frente há um oceano de conhecimento que você precisa ainda aprender, né? Então o Bhagavad Gita ele vai te dar a primeira visão, né? Depois vem o Srimad Bhagavatam, né? O Srimad Bhagavatam ele vai revelar quem é o objeto da nossa devoção, porque no Bhagavad Gita Krishna ele fala sobre Bhakti, né? Ele vai falar sobre a devoção que a gente tem, e ele é o ponto central da Bhagavad Gita, é a Bhakti Yoga. E aí Krishna ele vai explicando os conceitos de Bhakti Yoga, mas para a gente praticar Bhakti a gente precisa conhecer o objeto da nossa devoção. Quem é essa pessoa da nossa devoção? E para isso existe o Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam ele vai descrever minuciosamente quem é esse objeto da nossa devoção, que é Bhagavan Sri Krishna, né? Então ele é o estudo pós-graduado do Bhagavad Gita. Então depois que você sabe, e isso é importante porque para nós que somos bhaktas, é importante a gente conhecer minuciosamente os gostos, quem é, quais são seus passatempos do objeto do nosso amor, do objeto da nossa adoração, que é Sri Krishna, né? Já o Chaitanya Charitamrita já é um estudo, sim, já é lá mais para frente, né? Por quê? Porque é o próprio Krishna mostrando como um devoto ele deve agir. Então, se no Srimad Bhagavatam ele vai mostrar quem é Krishna, aqui ele mostra qual é o comportamento e quais são as práticas, né? Como deve agir um devoto para desenvolver o seu relacionamento com a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna. E através da biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu é que nós vamos realizar isso, né? É o próprio Krishna dando o exemplo para nós de como age um devoto. Então, sem mais delongas, vamos ler aqui os 2 versos, né? Era preciso fazer esse introito, né? Então vamos ler os 2 versos aqui.
Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gauravakta Vrinda. Então o verso 40 é: Vrindavanaya Tite Prabhura Hila Kashite Mayavadi Gana Tangrela Gila Nindite. Então, tradução. Quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu estava de passagem por Varanasi, a caminho de Vrindavana, os filósofos sannyasis mayavadis blasfemaram-no de muitas maneiras. Varanasi é o centro do Advaita Vedanta, é o centro intelectual do impersonalismo, né? Esse Chaitanya Mahaprabhu, a caminho de Vrindavana, ele passa por Varanasi, e aí sannyasis mayavadis eles blasfemam, eles criticam esse Chaitanya Mahaprabhu, né? Mas assim, Chaitanya Mahaprabhu passou ali por Varanasi, não foi à toa, né? Não foi por acaso. Nada do que Krishna faz é por acaso, né? Por exemplo, nós, né, as ações que nós fazemos, né? Por exemplo, nós mexemos a cabeça de um lado para o outro, mexemos os dedos, falamos as palavras. Às vezes a gente não está nem consciente daquilo que a gente está falando, né? E muitas vezes, 98% daquilo que a gente faz não tem significado nenhum, é simplesmente movimento e etc. Mas Krishna não. Cada palavra que Krishna fala, cada gesto que Krishna realiza, cada passo que Krishna dá, cada movimento do seu corpo, tudo tem um significado. Qual é o significado? Aí para isso a gente precisa praticar o sadhana, para que um dia a gente possa ter buddhi e a visão espiritual para apreciar o significado de cada movimento e cada palavra de Krishna. E se Chaitanya Mahaprabhu não é diferente. Chaitanya Mahaprabhu, cada palavra, cada pequeno gesto que Chaitanya Mahaprabhu realizava tem um significado. Então, ele passa por Varanasi, não é à toa. Então vamos ler o significado de Srila Prabhupada. Significado dado por sua divina graça Sri Bhaktivedanta Swami. Srila Prabhupada. Enquanto pregava a consciência de Krishna com pleno vigor, Sri Chaitanya Mahaprabhu enfrentou muitos filósofos mayavadis. Semelhantemente, também temos enfrentado muitos opositores, swamis, yogis, impersonalistas, cientistas, filósofos e outros especuladores mentais. E pela graça do Senhor Krishna, temos tido sucesso em derrotá-los a todos sem dificuldade. Então, Srila Prabhupada também explica que ele em vários momentos, ele também enfrenta aquilo que Chaitanya Mahaprabhu enfrentou, né? Marcos Hanuman, a transmissão perde sinal várias vezes. É somente minha internet ou vocês estão com o mesmo problema? Eu não sei dizer. Se alguém pudesse manifestar, né? Tem muita chuva aqui no estado do Rio de Janeiro. Pode ser que a internet esteja instável, né? Mas não há muito o que se fazer. Então, vamos lá. Verso 41. Né?
Sannyasihaya kare gayana nachara nakare vedanta pata kare sankirtana. Tradução: apesar de ser sannyasi, ele não se interessa pelo estudo de Vedanta, mas em vez disso sempre se dedica a cantar e dançar em Sankirtana. Então os Mayavadis, eles criticam Chaitanya Mahaprabhu porque os Mayavadis, eles ficam estudando Vedanta, né? Só estudando Vedanta, estudando lá as escrituras, né? São os livros principais de Vedanta, que são 10 Upanishads, né? É o chamado Pastanatraya, né? Que foi estabelecido por Shankaracharya, né? Que são 10 Upanishads, a Bhagavad Gita e o comentário e o Vedanta Sutra. E aí principalmente o comentário do Vedanta Sutra que Shankaracharya faz, que é o Chararika Bhasya, né? Então esse comentário do Vedanta Sutra, ele é constantemente estudado ali para a coisa entrar na cabeça, né? Mas Chaitanya Mahaprabhu, ele não fazia isso, ele não ficava estudando, né? Ele ficava só cantando o Mahamantra Hare Krishna e ele só cantava o Mahamantra Hare Krishna e ficava fazendo Sankirtana, né? Cantando nas ruas, né? E aí os Mayavadis falaram: isso aí é um falso sannyasi, isso aí não tem interesse de estudar Vedanta, como é que pode isso, né? E aí para Kashananda Sarasvati, que é o líder desses sannyasis, ele vai questionar Chaitanya Mahaprabhu e Chaitanya Mahaprabhu, ele humildemente, né? Ele fala para Prakashananda Sarasvati que o mestre espiritual dele tinha dito que ele era um grande tolo e que ele não tinha capacidade para estudar Vedanta, e que ele se restringisse a só cantar o Mahamantra Hare Krishna, né? E que ele estava seguindo as ordens do mestre espiritual dele. Aí Prakashananda Sarasvati, ele começa a falar sobre filosofia Mayavadi para Chaitanya Mahaprabhu. Aí Chaitanya Mahaprabhu, assim, com a etiqueta, ele ouve, né? Mas depois ele começa a comentar sobre aquela filosofia. E aí ele vai refutando ponto a ponto todos os argumentos dos sannyasis Mayavadis. Assim como ele já tinha feito com Sarvabhauma Bhattacharya, né? Ele refutou todos os argumentos de Sarvabhauma Bhattacharya, que era um grande erudito um outro darshana, né, chamado Nyaya, né? Ele estudava Vedanta, mas o estudo principal dele era Nyaya, que era a lógica. E aí ele tenta convencer esse Chaitanya Mahaprabhu sobre a filosofia, né? Nyaya misturada com Advaita Vedanta. E esse Chaitanya Mahaprabhu, ele vai e refuta todos os argumentos dele, dá argumentos muito melhores, e a coisa é tão incrível, e isso acontece também com Prakashananda Sarasvati, que eles acabam se tornando Vaishnavas, né? Eles se convencem de que eles estavam equivocados na forma de pensar. Especialmente Sarvabhauma Bhattacharya se torna um associado constante de Chaitanya Mahaprabhu e está sempre fazendo arranjo para Chaitanya Mahaprabhu, para estar junto com Chaitanya Mahaprabhu, para ouvir mais sobre Chaitanya Mahaprabhu, né? E ele era tão especial para Chaitanya Mahaprabhu que Chaitanya Mahaprabhu, ele revela a sua forma de Krishna para ele, né? Então, esses passatempos são muito nectários, né? Então, lendo o significado de
Sua Divina Graça Se Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Significado: ditosa ou desditosamente, também deparamos com semelhantes mayavadis que criticam o nosso método de cantar e acusam-nos de não termos interesse pelo estudo. Eles não sabem que temos traduzido volumes e volumes de livros para o inglês e que os estudantes de nossos templos regularmente os estudam de manhã, à tarde e à noite. Srila Prabhupada nesse ponto aqui, ele já tinha traduzido muita coisa, né? Ele já tinha traduzido o Néctar da Devoção, que é o Bhakti Rasamrita Sindhu, de Rupa Goswami. Ele já tinha traduzido boa parte do Srimad Bhagavatam, né? Que é o objeto do nosso estudo. Ele já tinha escrito o livro de Krishna, que é um resumo do 10º canto do Srimad Bhagavatam, porque Srila Prabhupada ele tinha medo de sair desse mundo sem que seus discípulos soubessem sobre os passatempos de Krishna. Ele já tinha feito os ensinamentos de Chaitanya. Ele primeiro faz os ensinamentos de Chaitanya, do Senhor Chaitanya, e aí mais tarde é que ele tem a confiança de traduzir todo o Chaitanya Charitamrita. Então os ensinamentos do Senhor Chaitanya é um resumo, né? Ele já tinha feito os ensinamentos do Senhor Kapila, os ensinamentos de Devahuti. Por quê? Porque Prabhupada, assim, ele veio para aqui para o Ocidente com a tradução do Bhagavatam. Era só o primeiro canto do Srimad Bhagavatam. Depois ele continua traduzindo outras coisas e escrevendo outros livros, né? Então, para se antecipar, ele faz resumos dessas obras, né? Por exemplo, os ensinamentos do Sr. Kapila é um resumo do 3º canto do Bhagavatam, né? Os ensinamentos da Rainha Kunti é um resumo de um diálogo de Krishna com a Rainha Kunti, são orações da Rainha Kunti. Tem os ensinamentos de Narada Muni, né? E aí Srila Prabhupada depois vai traduzindo as obras originais. Então aqui nesse ponto aqui, Srila Prabhupada já tinha traduzido muita coisa, o Upadeshamrita, o Shri Isha Upanishad, né? Quando a gente vai ver a obra de Srila Prabhupada, a obra de Srila Prabhupada ela é descomunal, ela é enorme, assim. Então acusar Srila Prabhupada de não incentivar que os seus discípulos estudem a filosofia, isso é uma grande bobagem, né? Porque, assim, o próprio Srila Prabhupada, ele fala que uma das atividades principais da ISKCON, que é da Internacional Sociedade para a Consciência de Krishna, que foi fundada por Srila Prabhupada, é propagar esse conhecimento, propagar isso através dos livros que Srila Prabhupada ele traduziu, né? Então é muito importante isso. Srila Prabhupada ele pedia muito que nós, seus discípulos ou discípulos de seus discípulos, nós continuássemos distribuindo a literatura consciente de Krishna, né? Então, assim, Prabhupada ser acusado de não estudar, Prabhupada ele traduziu isso tudo para a gente estudar, né? É uma quantidade enorme de livros, é impressionante, né? Então, vamos continuando aqui. Então, Srila Prabhupada continua: estamos escrevendo e imprimindo livros e nossos estudantes os estudam e distribuem-nos em todo o mundo. Exatamente isso. Nenhuma escola Mayavadi pode apresentar tantos livros quanto temos apresentado. Não obstante, eles nos acusam de não gostarmos de estudar. Isso é uma verdade. Até hoje, isso aqui Srila Prabhupada escreveu na década de 70, então isso aqui tem mais de 40 anos. Passados 40 anos, não tem nenhuma escola Mayavadi que imprime livros e distribui esses livros assim para
toda a população como a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Internacional Sociedade para a Consciência de Krishna. Então, assim, a coisa ainda é muito hermética ali, né? Porque é muito difícil. A gente ainda vai falar sobre isso, né? Então, na verdade, o que Srila Prabhupada queria era levar conhecimento ao mundo todo, né? O conhecimento sobre Krishna. O conhecimento sobre a verdade absoluta, né? Porque os Mayavadis, eles também acreditam que o Vedanta, que é, e principalmente o comentário de Shankaracharya, ele é o conhecimento sobre a verdade absoluta, sobre o Tattva, né? Mas apesar disso, eles não fazem essa distribuição, né? E aí Srila Prabhupada, o propósito da Internacional Sociedade para a Consciência de Krishna é justamente distribuir essa literatura que trata sobre a verdade, sobre uma verdade além dessa realidade temporária que nós vivemos. Então, Srila Prabhupada continua: semelhantes acusações são totalmente falsas. Porém, embora estudemos, não estudamos o disparate dos Mayavadis. A gente estuda Vedanta, mas a gente estuda Vedanta, não Vedanta parcial, né? O Vedanta é academicamente viciado, que é a Advaita Vedanta, né? E a gente vai explicar sobre isso. Os sannyasis Mayavadis nem cantam nem dançam. A objeção técnica deles é que esse método de cantar e dançar chama-se Tauriatrika, e isso quer dizer que um sannyasi deve evitar por completo tais atividades e ocupar seu tempo no estudo do Vedanta. Na realidade, esses homens não entendem o que significa Vedanta. Aí Srila Prabhupada então está confirmando aquilo que eu falei, né? Vocês não sabem o que é Vedanta. A palavra Vedanta significa a conclusão dos Vedas, né? A última parte dos Vedas, ou é a conclusão, aquilo que faz o fechamento. Então Srila Prabhupada está dizendo aqui que eles não sabem qual é a conclusão dos Vedas. Porque a conclusão dos Vedas é que Krishna é Deus. Krishna é a suprema personalidade de Deus. E isso os Mayavadis ainda não conseguiram alcançar. Eles ainda não entenderam que toda a literatura védica ela tem somente um objetivo: estabelecer a posição de Bhagavan Sri Krishna como sendo a suprema verdade absoluta, o Tattva. Então, é a verdade. Eles ainda não entendem isso, né? No Bhagavad Gita 15:15 se diz: Vedaischa sarvai aham eva vedyo vedanta kridi veda vidi eva chahan, que o objetivo dos Vedas é conhecer-me. Krishna falando que o objetivo dos Vedas é conhecer a ele. O objetivo dos Vedas é conhecer-me. Na verdade, eu sou o compilador do Vedanta. Eu sou o conhecedor dos Vedas. Srila Prabhupada continua: o Senhor Krishna é o verdadeiro compilador do Vedanta. E tudo que ele fala é filosofia Vedanta. Embora careçam do conhecimento do Vedanta apresentado pela Suprema Personalidade de Deus sob a forma transcendental do Srimad Bhagavatam, os Mayavadis têm muito orgulho do seu estudo. Esse é outro ponto também. Os Mayavadis, eles não aceitam o Srimad Bhagavatam. Eles nem leem o Srimad Bhagavatam, nem estudam o Srimad Bhagavatam, porque eles não têm essa realização, né? Eles não têm a realização de que Krishna é Deus e que Krishna é o supremo Tattva, é a verdade absoluta.
prevendo os maus efeitos que eles apresentarem à filosofia Vedanta da maneira pervertida, Srila Vyasadeva compilou o Srimad Bhagavatam como um comentário do Vedanta Sutra. Então, assim, Chaitanya Mahaprabhu falava que o Srimad Bhagavatam é a comentário natural do Vedanta Sutra. O que é o Vedanta Sutra? O Vedanta Sutra é um tratado que Srila Vyasadeva ele escreveu resumindo o conhecimento que estava presente nas Upanishads. Então ele faz um resumo das Upanishads, ele torna mais conciso e sistematiza aquilo que está ali, né? No final, Srila Vyasadeva ele estava insatisfeito, né? Porque Narada Muni revela, inclusive, por que ele estava insatisfeito. Porque ele tinha escrito livros sobre karma, livros sobre jnana, livros sobre várias coisas e para todas as pessoas, mas ele não tinha dado a conclusão, ele não tinha falado sobre a verdade absoluta, né? Inclusive, há um verso no Srimad Bhagavatam, e é esse verso que é o ponto central dessa divergência dos Mayavadis com os Vaishnavas. O verso é Vedanti tat tatua vidas tatuam yad gyanam advayan brahmieti parameti meti bhagavan iti shabdaye. Esse é um verso importante, os devotos precisam saber localizar ele no Srimad Bhagavatam. Esse verso ele fala assim: transcendentalistas eruditos, Tattva, Vadanti Tattva, né? Transcendentalistas eruditos que conhecem a verdade absoluta, chamam essa substância não dual, ou seja, a verdade absoluta, de Brahman, Paramatma ou Bhagavan. Então, esse verso aqui ele revela que Deus ele se apresenta em três aspectos, né? Ele é essa energia que é estudada e é buscada pelos impersonalistas, né? Que é Brahman. Mas ele também é o aspecto localizado do Senhor que está presente dentro dos nossos corações e permeia todo o universo material, que é Paramatma, né? Então é o Deus sem forma, que é Brahman, essa energia sem qualificações, é o Nirvishesha Brahman, é o Brahman impessoal. Mas ele também é o Deus imanente, né? Que permeia tudo, que está dentro de tudo, que é o Paramatma, que é o objeto da meditação dos yogis, principalmente o pessoal que faz Ashtanga Yoga, né? Mas Deus também tem esse terceiro aspecto que é Bhagavan. Ele, ao mesmo tempo que ele está em tudo, e ele é tudo, e ele está presente em tudo, ele também é uma pessoa que está à parte disso tudo, controlando tudo isso, mas que tem sua vida própria. Esse é Bhagavan. Então, os Mayavadis eles só conseguem compreender o primeiro aspecto, que é Brahman. Eles não conseguem compreender nem o aspecto Paramatma. O que dirá o aspecto de Bhagavan, que é o mais avançado. Você saber que Deus é uma energia, que existe um Deus que é uma energia inefável, sem forma, e que é uma luz e tudo mais, isso aí é muito fácil. Isso aí é o primeiro estágio de alguém que está buscando a transcendência. É o primeiro estágio, É ali no comecinho, assim, né? Aí depois a pessoa vai evoluindo, aí ela começa a saber que além desse Deus que é algo assim incompreensível, que está além disso tudo, que Deus também está presente em todas as coisas, que está presente em mim, que está presente na natureza, que está presente nisso tudo, né?
E aí é o panteísmo, né? A pessoa vê Deus em tudo e tudo mais. Mas assim, compreender que Deus é uma pessoa, que ele tem seus gostos, que ele tem o seu propósito, que ele tem os seus passatempos, que ele tem uma vida pessoal, isso aí é um estágio mais elevado. Assim, isso aí é muito difícil de compreender, né? Inclusive as pessoas falam assim que Deus, que o homem criou Deus à sua imagem e semelhança, né? Isso aí é de Nietzsche, né? Nietzsche fala que o homem imaginou esse Deus assim, antropomórfico, mas na verdade é o contrário, né? Nós é que temos uma forma, essa forma, uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, essa é uma forma teomórfica, ou seja, nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados a partir dele e somos a imagem e semelhança dele, é ao contrário. Nós é que somos parecidos com ele e não o inverso. Mas eles não conseguem compreender isso, eles não conseguem. Mas que Krishna explica por que eles não conseguem alcançar isso. Na Bhagavad Gita, Krishna ele vai falar isso. Krishna fala, eu nunca me revelo para os tolos e para os menos inteligentes. Para eles eu estou sempre encoberto pela minha energia ilusória. Então, assim, Krishna ele vai se revelar para aquela pessoa que ele acha que merece, porque precisa ter também merecimento, precisa ter o adhikara. Adhikara é aquilo que te qualifica para receber alguma coisa, né? Então, para você receber esse conhecimento, você tem que ter o adhikara, você tem que ter o merecimento, né? E esse adhikara para receber esse conhecimento é aceitar Krishna como sendo Deus, é aceitar que existe uma realidade além dessa e que não sou eu que vou decidir as coisas, quem vai decidir as coisas é ele, né? Então vamos continuar aqui o que Srila Prabhupada fala, né? Então, Srila Prabhupada fala que o Srimad Bhagavatam é o comentário natural do Vedanta Sutra. E por quê? Porque no Srimad Bhagavatam ele vai descrevendo através de histórias, e que não são histórias que são imaginadas, são histórias que aconteceram, porque o que Vyasadeva ele faz? Ele percebendo que em Kali Yuga as pessoas teriam dificuldade de compreender a filosofia, o que Vyasadeva ele faz? Ele pega cortes da história, né, histórias que aconteceram e que são descritas por Shukadeva Goswami para Maharaj Parikshit, né? Não são histórias que são inventadas, são coisas que aconteceram mesmo, né? Então, Shukadeva Goswami ele vai contando histórias que Vyasadeva já tinha compilado anteriormente e que cada história dessa ela remete a um conceito filosófico que está presente no Vedanta Sutra. Então, é a forma como Vyasadeva tem de explicar o Vedanta Sutra através de histórias. E não são só histórias, são histórias de passatempos de Krishna ou das suas encarnações, expansões e seus associados. Então é fantástico, porque é uma forma da gente aprender a filosofia através de histórias. Lembra que eu falei que cada movimento, cada ato, cada gesto, cada palavra que Deus fala tem um significado? Então na verdade, Vyasadeva ele traduz isso tudo no Srimad Bhagavatam para poder explicar o Vedanta Sutra. Por isso que o Vedanta Sutra é o comentário natural, o Srimad Bhagavatam é o comentário natural do Vedanta Sutra, porque foi escrito pelo próprio autor do Vedanta Sutra para explicar o Vedanta Sutra através de histórias, né? Então,
É por isso que Chaitanya Mahaprabhu ele não escreveu um comentário do Vedanta Sutra como fizeram Ramanujacharya, como fez Shankaracharya e tudo mais. Ele falou assim, não, o nosso comentário do Vedanta Sutra é o Srimad Bhagavatam, que foi escrito pelo próprio autor do Vedanta Sutra. Mais tarde, né, um outro grande Gaudiya Vaishnava, chamado Baladeva Vidyabhushana, ele escreve um comentário do Vedanta Sutra, mas aí isso é uma outra história, né? E que na verdade Baladeva Vidyabhushana ele não escreveu esse comentário. Na verdade, o próprio Krishna apareceu diante dele e falou assim: senta aí que eu vou ditar para você e você vai escrevendo. Foi o próprio Krishna que escreveu através de Baladeva Vidyabhushana o comentário do Vedanta Sutra, que é chamado Govinda Bhasya. Por acharem, então continuando aqui, por acharem que ler a filosofia Vedanta é a única função de um sannyasi, e como não vissem Chaitanya Mahaprabhu dedicado a tal estudo direto, eles criticaram o Senhor. Shripada Shankaracharya dá ênfase especial ao estudo da filosofia Vedanta. Aí são as frases, são as palavras de Shankaracharya. Vedanta Vakyeshu Sadaramanta Kalpina Vanta Kalu Bhagyavantaha. Um sannyasi, aceitando a ordem renunciada muito estritamente e usando nada mais do que uma tanga, deve sempre desfrutar das afirmações filosóficas do Vedanta Sutra. Deve-se considerar uma pessoa assim situada na ordem de renúncia como uma pessoa muito afortunada. Os Mayavadis em Varanasi blasfemaram o Senhor Chaitanya porque seu comportamento não seguia esses princípios. O Senhor Chaitanya, contudo, outorgou sua misericórdia a esses sannyasis Mayavadis e libertou-os por meio de seus discursos do Vedanta com Prakashananda Sarasvati e Sarvabhauma Bhattacharya. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Jana Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobistam Stapitam Yanabhutale Swayam Rupaha Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vanderam Sri Guru Silta Padakamalam Sri Guru Vaishnavam Cha Sirupam Sagrajantam Sahagana Raghunatha Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapcha Kanchana Gorangi Radevrinda Vaneshvari Vrishabhanu Sutidevi Pranamami Hari Priye. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Purushatraya Swaminiti Namine Namaste Gora Vrindavana Acharya Dina Palaya Premada Prabhupada Sevako Vedanta Shikshako Golokadama Prantarega Hataha. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Goravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashachade Shatarine Chakal Patrobhyacha Kripasundubhyaj Bhacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasa de Gora Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, só para dar um resumo sobre a filosofia Advaita Vedanta, né? Ela é uma filosofia que foi sistematizada inicialmente por Shankaracharya,
Shankaracharya ele é na verdade uma encarnação de Shiva. Isso está revelado no Padma Purana. No Padma Purana, Shiva ele diz que iria vir a esse mundo, ele respondendo a sua esposa Parvati, né, que ele viria a esse mundo disfarçado de um sadhu, de um renunciado, para propagar uma filosofia falsa. É isso que está no Padma Purana, para propagar uma filosofia falsa parecida com o budismo e que tinha como objetivo confundir os tolos e os ofensores. Então, Shankaracharya ele tem a sua importância, porque naquele momento o budismo ele era predominante na Índia, né? O budismo ele estava tomando conta de tudo e aí o que Shankaracharya ele faz? Ele era muito inteligente, é o próprio Mahadeva, né? O próprio Shiva. Ele refuta o budismo utilizando as Upanishads. Só que ele faz uma filosofia que é uma teologia e uma filosofia que é muito parecida com o budismo, né? O budismo é o princípio do vazio, né? Sunyata. Então a pessoa é dito que o sofrimento ele vem devido à existência, e que essa existência aqui ela é falsa, e que para você cessar o sofrimento, né, você primeiro tem que se desconectar completamente desse mundo para você chegar a um estado chamado Nirvana, que é o estado de não sentir, né? Você está nesse mundo aqui, mas você não é afetado mais pelo mundo, né? O Nirvana, né? Mas existe um estágio posterior que é a Sunyata, que aí é exatamente cessar a existência, né? Cessar completamente a existência. Srila Prabhupada fala que o nome disso é suicídio espiritual, né? Shankaracharya faz algo muito parecido, só que diferente do budismo, que você não tem Deus, né? Você não tem Deus. Shankaracharya ele fala que existe Deus e que na verdade tudo que existe é Deus, né? E aí ele, baseado nas Upanishads, ele revela que Deus é Brahman, né? Só que esse Deus é um Deus que ele não pode ser compreendido, ele não pode ser definido, é o inefável, é o nirguna, ele é sem qualidades, é sem qualificações, ele não tem forma, etc. É algo assim muito distante, né? E é muito parecido com o budismo, né? Porque é algo assim que não pode ser definido, é algo assim, é uma luz, uma energia, mas que esses termos também são imperfeitos para definir isso e tudo mais. E aí Shankara, da mesma forma, ele fala que a causa do sofrimento é a existência nesse mundo material, e que esse mundo material, na verdade, ele é uma ilusão. A teoria dele é chamada Vivartavada, que é a teoria da ilusão, em que nada desse mundo aqui é real, tudo isso daqui é irreal, né? Que isso aqui é uma energia chamada Maya, né? Um pouco parecido com aquilo que a gente também professa, mas que tudo nesse mundo aqui é completamente ilusório. E só que ele vai além. Na verdade, não existe a jiva, não existe a alma espiritual. Tudo que existe é Brahman, né? Tudo que existe é Brahman. E que eu sou Brahman, você é Brahman, tudo é Brahman. Só que esse Brahman que somos nós, está iludido por essa energia, que é essa energia ilusória, que é Maya. E aí é por causa disso que os Vaishnavas chamam eles de Mayavadis. Por quê? Porque se Brahman é absoluto, Brahman é tudo, e Brahman é todo poderoso, e ele é absoluto, né? E ele acaba sendo controlado pela sua energia, que é Maya,
Então, na verdade, a energia dele, que é Maia, é mais poderosa do que ele. Isso não faz sentido nenhum, né? Isso não faz sentido nenhum, né? Como é que o energético ele não é controlado pela sua energia? O energético controla a sua energia, né? Então, assim, por isso que eles são chamados, eles não se chamam Mayavadi. Nós é que chamamos eles de Mayavadi porque há uma proeminência dessa energia na filosofia. Esse é um dos defeitos da... E aí Shankaracharya ele tenta corrigir esse defeito com uma outra coisa chamada Upadis. São termos bem técnicos. Então, o que Shankaracharya faz é que ele vai construindo e toda vez que há uma contradição, ele vai fazendo uma correçãozinha, né? Na verdade, o que ele faz é uma gambiarra, né? Uma gambiarra filosófica, né? Por exemplo, como é que Shankaracharya ele faz para estabelecer Brahman como sendo impessoal e para poder dar corpo à sua teoria, né? Shankaracharya, nas Upanishads, existem versos que definem a verdade absoluta como sendo nirguna, são chamados versos nirguna. Então esses versos, eles descrevem o tattva, a verdade absoluta, ou Deus, como sendo sem qualificações, né? Como sendo sem qualificações. Mas existem outros versos que são chamados versos saguna e que estabelecem a verdade absoluta como tendo qualidades, né? Por exemplo, no Katha Upanishad, né, tem um verso chamado Drishyate Tva Agraya Buddhya, ou seja, que Brahman ele pode ser visto pelos videntes com a mente concentrada. Então, se você pode ver, então ele tem qualidade, né? Então ele tem qualidade, ele pode ser visto, ele pode ser percebido. E aí como é que Shankara ele lida com isso, né? Como é que Shankara faz para poder dar uma coerência na sua teoria, né? Ele fala o seguinte: quando o verso é nirguna, ele é literal. Então, aquilo que você leu ali no verso nirguna, ele é absolutamente literal. É o que está escrito. Agora, quando o verso é saguna, aí ele tem que ser interpretado. É assim, está escrito aquilo lá, mas não é bem assim não. A coisa é um pouco diferente. Então, e os Vaishnavas? Os Vaishnavas não. Os Vaishnavas falam que tanto o verso nirguna quanto o verso saguna, eles são literais. É o que está escrito lá. Já os Mayavadis não. Quando o verso é nirguna, esse daqui é assim. E quando é saguna, não, isso aqui é porque existe. E aí eles fazem toda uma série de malabarismos gramaticais, né? Malabarismos retóricos para poder desviar ali e interpretar de uma outra forma, né? Contemporaneamente isso é chamado de desonestidade acadêmica, né? Porque você vai e distorce a coisa, né? Para poder caber dentro da tua teoria. Mas Shiva fez isso de propósito. Shiva faz isso de propósito. E aí o pessoal que segue ali, eles ficam ali muito orgulhosos, assim, e aí estudam gramática, estudam retórica, e fazem aquilo, isso, aquilo, e etc. Mas, assim, a última obra, a conclusão de Shankaracharya, quando termina toda a sua obra, mais tarde, já tinha um monte de seguidores e tudo, ele escreve um poema lá no final da sua vida, e assim, os Mayavadis, eles não gostam nem um pouco desse poema, e que não gostam que seja recitado, né? Que é um poema chamado Bhaja Govinda, né? Em que eu vou ler aqui o verso principal desse poema, né? O verso principal é assim, ó:
Isso é as palavras do próprio Shankaracharya, né? Shankaracharya diz assim, ó: Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Govinda Bhaja Muda Mate, Samprapte Sanihite Kale, Nahi Nahi Rakshati do Krinkarane. Então, Shankaracharya ele fala assim: ó, você que está confundido. Então, Shankaracharya já começa falando assim: ó, você que está estudando Vedanta, você está confundido. Muda Mati, adore a Govinda. Então, Shankaracharya ele fala 3 vezes: adore a Govinda, adore a Govinda, adore a Govinda. Pois quando chegar a hora final, conhecimento de gramática não vai te proteger. Então, Shankaracharya ele escreve toda a sua obra e no final ele escreve um verso fazendo uma autocrítica da própria obra dele, mas assim, pouca gente consegue perceber isso daqui. Então, ó, excelente pergunta, Marcos Hahnemann. Como é que Sri Chaitanya Mahaprabhu resolve esse oxímoro da definição do que é Saguna e Nirguna? Exatamente. Sri Chaitanya Mahaprabhu é que ele vai revelar isso, né? Que é o que eu ia falar exatamente agora. Que é baseado, Sri Chaitanya Mahaprabhu ele estabelece como ponto principal da sua filosofia para explicar isso, é esse verso do Srimad Bhagavatam que está no primeiro canto, no segundo capítulo, é o verso 11. Vadanti tat tatua vidas tatuam yad gyanam advayan brahmeti parameti meti bhagavan niti shabdaye. Então, Chaitanya Mahaprabhu ele pega esse verso aqui e ele vai desenvolver o seu pensamento todo baseado nesse verso aqui, que é que os transcendentalistas eruditos que conhecem a verdade absoluta, o Tattva, chamam essa substância não dual. Então, os Mayavadis, eles falam Advaita Vedanta, é não dual, e que nós não somos diferentes de Deus, que o universo ele não é diferente de Deus, que tudo é Deus. Nós, tudo é. Essa é a conclusão dos Advaita Vedantes, né? Então, que tudo é Brahman, né? Então, é Advaita, não dual, né? Tanto que o verso fala Gyanam Advayan, ok? Mas o verso ele vai mais longe. Ele fala que essa substância não dual, que é chamada de Brahman, também é Paramatma e também é Bhagavan. E aí, Sri Chaitanya Mahaprabhu, o que ele fala? Ele fala o seguinte, que Deus, ele é Brahman, mas ele é Bhagavan, ele é a pessoa, e que essa energia que os Advaita Vedantes chamam de Brahman é apenas a refulgência, o brilho do corpo de Bhagavan. E aí, Sri Chaitanya Mahaprabhu diz que, sob um certo aspecto, Deus é tanto Saguna, com qualificações, e aí ele está descrevendo Bhagavan, quanto Nirguna, sem qualificações, e aí é Brahman. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu explica que quando, no Vedanta Sutra, está falando com qualificações, ele está se referindo a Bhagavan. E quando ele está falando sem qualificações, aí ele está se referindo a Brahman. Mas é não dual. Por quê? Porque Brahman é apenas a energia, a refulgência do próprio Senhor Supremo. Por isso todos os versos eles são literais. E por isso que Srila Prabhupada fala que os Vaishnavas não tem problema nenhum com Brahman. Não tem problema nenhum com Brahman. A gente compreende Brahman, a gente sabe o que é Brahman, né? Chaitanya Mahaprabhu ele contradiz
Vivartavada, que é a teoria da ilusão, com uma outra teoria chamada Parinamavada. O que é Parinamavada? Na verdade, que esse mundo aqui ele não é uma ilusão, ele é uma transformação do Brahman. E que ele é ilusório porque ele é temporário e somente é real aquilo que é eterno, né? Em termos espirituais, em termos de tato, somente é real aquilo que é eterno. E aí, nesse mundo material, apesar do mundo material ser eterno, o mundo material, sim, ele é eterno, ele vai existir, sempre existente. O ponto é que ele está em constante transformação e dos pontos principais desse mundo é a impermanência. Então, as formas presentes nesse mundo material, elas são irreais, porque elas são temporárias. Enquanto que as formas no mundo espiritual, elas são reais. Por quê? Porque elas são eternas, né? Esse é o ponto principal. Então, perceba que a filosofia Mayavadi, ela é só um pequeno aspecto daquilo que é Vedanta, que é muito maior, né? Compreender a filosofia de Chaitanya Mahaprabhu é muito mais difícil, é muito mais longa, né? Então, Marcelo Magalhães: Krishna se manifesta em outras formas, em planetas onde o padrão material é diferente do nosso, ou por todo lado dos universos ele tem a mesma forma original de Govinda, humano do planeta Terra. Vamos lá, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. O primeiro ponto é o seguinte: a forma de Govinda, ela é universal. É essa forma que existe no mundo espiritual em Goloka Vrindavan. Ela não é uma forma humana do planeta Terra. Os seres humanos do planeta Terra é que têm a forma teomórfica de Govinda. Esse é o primeiro ponto. Então, em outros planetas, em outros lugares, ele também vai se revelar do mesmo jeito, como Govinda. Tá? Esse é o ponto principal. Ele vai se revelar como Govinda, ok? Agora, as formas como o Senhor escolhe para realizar os seus passatempos, elas são muitas. A gente vai ver Varahadeva, que é um javali, Matsya, que é um peixe. A gente vai ter várias formas de Krishna, porque ele também, Nrsimhadeva, que é meio homem, meio leão, etc. Isso porque Krishna também gosta de mudar de forma. Mas a forma original, né? A forma original de Krishna, né? É essa forma que a gente vê aí, de azul. É esse menininho, esse rapaz, né? Azul, com cabelos encaracolados negros, com olhos de lótus, que tem 2 braços, 2 pernas, que usa uma flauta, que tem um dote amarelo, que usa joias para se adornar e que corre nas florestas de Vrindavana. Isso, inclusive, o próprio Srimad Bhagavatam, ele vai estabelecer isso no 3º capítulo, né? No primeiro canto, no 3º capítulo, é o verso 28, que é um verso também que é muito famoso. Ete chansa kalaha punsa Krishna stu bhagavan swayam indrari vyakulam lokam mridayanti yuge yuge. Então, assim, o que esse verso ele fala é que de todas as encarnações acima mencionadas, de todas as encarnações e formas que são reveladas, todas essas formas são porções plenárias ou porções das porções plenárias do Senhor. Mas o Senhor Sri Krishna é a personalidade de Deus original. Então, Govinda
é a personalidade de Deus original. Todas elas aparecem no planeta sempre que há um distúrbio criado pelos ateístas. O Senhor encarna para proteger os teístas. Então, esse é o ponto. Essa pessoa original é Govinda, e essa forma dele já está estabelecida, né? A questão é que ele esteve aqui há pouco tempo, né? Esteve aqui há 5.000 anos, e aquela forma que esteve aqui é a forma original dele, ok? Então eu já vou encerrando por aqui, vou terminando aqui. Eu agradeço a todos que fizeram perguntas. Eu acho que eu já respondi as perguntas das pessoas à medida que eu fui dando a aula, né? Teve uma pessoa aqui que entrou aqui, era uma pessoa nigeriana, que começou a postar um monte de coisa aqui. Eu já bloqueei ela para ela não flodar aqui, né? Então, obrigado, Marcelo. Suas perguntas são sempre muito adequadas. Muito obrigado a todos. Muito obrigado aos devotos do Rio Yatra, né? Muito obrigado aí para Bobo Paravioma pelo convite. Tenha um excelente domingo. Todas as glórias a Srila Prabhupada.